Viver sob o título de cristão não é um caminho mágico para a salvação. Ela é dom, fruto do encontro entre a disposição humana de passar pela porta estreita e o infinito amor de Deus. Vamos nos colocar de pé para receber o nosso celebrante e seus auxiliares com o canto de entrada. O canto número 1 da folha. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Quando Deus envia o seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor, seu amor em cada coração nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, exultem o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua força, a sua face, e vós a encontrareis. Porque a glória do Senhor se faz presente na vida, na família, na casa, no coração e na consciência de todos aqueles que o buscam. Atingidos pela glória do Senhor, deixemos-nos iluminar por ela, para que, reconhecidos os nossos pecados, possamos então dignamente celebrar esta Eucaristia, no dia em que nos propomos rezar pela alma da nossa irmã Joana Pereira de Araújo, missa do sétimo dia, e também no dia em que nós fazemos a nossa oferenda do dízimo, agraciados por Deus, por tudo o que nós somos e temos. Quero acolher você dizimista, e você a sua família, e também acolher a família da Dona Joana, porque, como disse há pouco, vamos celebrar esta missa do sétimo dia. Reconheçamos então as nossas faltas para implorarmos o perdão de Deus. Cantando o canto número 2 da folha. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade.
perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para ouvirmos a liturgia da palavra. A palavra orienta as relações entre pais e filhos e entre senhores e subalternos, de modo que todos consigam passar pela porta exigente que dá acesso ao reino de Deus. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é o que é justo. Honra o teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhais felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, no coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos como quem busca agradar os homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servir a boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor e não aos homens. Vós o sabeis. O bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará em recebê-lo ao Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça, vós sabeis que o Senhor dele é vosso, que está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam, na respiratória o esplendor de vosso reino, e saibam proclamar o vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor é muito fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor cumpre
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos juntos de ouvir a antífona do Salmo: o Senhor cumpre sempre as suas promessas. Quais são as promessas que o Senhor há de cumprir na devida altura, no tempo certo e na hora certa? São as promessas que se fundamentam nessas palavras de Jesus. Quando vocês virem pessoas do Ocidente, do Oriente, todos entrando, sentando ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, e vós sendo postos fora, sendo escorraçados. Por quê? Porque vós não estabelecestes aqueles requisitos, não cumpristes com aqueles deveres que juntos acabamos de ouvir na primeira leitura, que Paulo escreve aos Efésios de ontem e que hoje escreve para todos nós da comunidade de Maranhão. Os requisitos são estes: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento, a começar do quarto até o 10º, não é verdade? Afinal de contas, Paulo quer estabelecer uma divisão. Se olharmos para o catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver que vamos descobrir e entender que os mandamentos da lei de Deus são 10. Os 3 primeiros nos colocam numa relação vertical com Deus. A minha relação com Deus: adorar a Deus sobre todas as coisas, não invocar o santo nome de Deus em vão, santificar os domingos e festas de guarda. Portanto, aqui está o meu relacionamento com Deus. Esse Deus que faz promessas de um dia estarmos junto dele e com todos aqueles que foram fiéis às leis, aos mandamentos, aqueles que colocaram em prática os requisitos que Paulo prescreve para nós. Portanto, eu, como filho, devo manter um relacionamento de honra, de dignidade, de respeito, de estima e de consideração para os meus pais. Eles não são deuses, mas eles agiram. Eles deixaram-se instrumentalizar para que Deus pudesse realizar a sua obra de me criar a sua imagem e semelhança. Portanto, é graças ao meu Pai que Deus agiu na minha vida. Deus poderia ter criado de uma outra maneira, mas Ele escolheu o meu Pai, escolheu a minha mãe. Então eu devo amá-los, mesmo que um dia nos venham a perder o uso da razão e meu Pai. Mesmo que um dia venha a perder as forças, Ele é meu Pai. Mesmo que um dia venha a ficar doido, Ele é meu Pai. Mesmo que Ele
que venha se revoltar contra mim, ele é meu Pai. Portanto, Paulo está dizendo para nós os filhos, para nós as filhas, que nós estabeleçamos uma relação de respeito, de estima e de consideração para os nossos pais. Mesmo que o meu pai nunca me tenha olhado nos olhos, mesmo que eu nunca tenha conhecido meu pai biológico, mas infelizmente ele não é assim. Por causa da gripe de avião. Fazer o quê? E agora? Eu devo dar graças a Deus. Louvado seja Deus, eu estou aqui. É verdade que não conheço meu pai. Sim, é verdade. Mas eu estou aqui. Quem queira, quer não, eu nasci. Bendito seja Deus. Não conheci a minha mãe, mas eu estou aqui. A minha mãe quase que me abortou, mas não abortou, estou aqui. Eu sou fruto de uma gravidez não desejada. Sim, é verdade, os meus pais não me quiseram, mas eu nasci, estou aqui. Temeram por causa disso ou daquilo? Sim. Eu nasci, eu sou fruto de um estupro. Sim, mas eu estou aqui. Quem tem também? Com os pecados dos meus pais. Os meus pais não foram casados pela igreja assim. Não casaram pela igreja, mas eu estou aqui. Vejam a importância de nós, como filhos, estabelecermos uma relação dialógica com a palavra pai, a palavra mãe, a palavra família. E depois, então, depois de Paulo ter falado sobre a necessidade de nós, os filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isto é justo, porque foi graças a eles que Deus agiu na minha pessoa, obedecendo eles, respeitando-os, estimando-os, eu estarei estimando a Deus, embora de uma forma contrária, às vezes. Uma vez lá em Angola, quando eu era catequista, eu perguntava assim às crianças: quando vocês forem adultos, o que vocês vão ser? A criança dizia assim: catequista, quando eu for grande, eu vou ser como meu pai. O que seu pai faz? Meu pai faz o seguinte: todos os dias ele sai e vai trabalhar, ele não volta nem pega. E assim que chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele não pega na chave para abrir a porta, ele dá um tocadeiro à porta e a porta se abre. E aí eu interrompo em casa. Se não, da minha mãe se não tiver comida em cima da mesa, porque a guerra pega. Ele levanta a mesa e ele quebra tudo. E eu disse assim: e você como ele fica? Não, mas isso eu fico embaixo da mesa, ou por lá embaixo da cama, eu fico assim espreitando meu pai fazendo filho. Esse é um exemplo. E outra criança diz assim, catequista: se Deus é nosso Pai, na oração do Pai Nosso, estava explicando a oração do Pai Nosso, se Deus é nosso Pai, eu não fui um pouquinho infeliz, porque eu disse assim: o nosso Deus lá em cima é o nosso Pai em casa, o nosso Pai lá em cima, o nosso Pai daquele casa é a sombra do nosso Pai que está lá em cima, Deus. Eu fui um pouquinho infeliz na expressão. Por quê? Porque as crianças em casa, algumas crianças experimentam uma coisa diferente. Tem um conceito de pai diferente do nosso Deus. Tem um conceito de pai que é terror, que bate tudo, quebra tudo, ninguém abre a boca. Então a criança diz assim: catequista, se o nosso Deus que está lá em cima é como o nosso Deus daqui, é como o pai que está aqui embaixo, então eu não quero mais. Porque o meu pai não dá, ele bate. Ele quebra tudo, estraga tudo. Só ele fala, só ele quebra, sabe? Tudo que ele diz, ele está certo, todo mundo tem que cumprir. E se você não cumprir, ele tira cinturão e começa a bater. Aí eu tive que baixar um pouquinho, sossegar o facho e controlar a situação. Porque a experiência que aquela criança tem do pai é diferente daquela que Deus nos passa. E depois, então, Paulo passa para a segunda parte. E vós, os pais, vós, os pais, não revolteis os vossos filhos contra vós mesmos. É um puxão de orelha para nós, os pais, para nós, os avós, para nós que às vezes tiramos de ser os nossos filhos, né? Para nós que não somos um bom exemplo de pai. Isso aqui é um puxão de orelha para mim que sou padre, que muitas vezes não sou um pai que
vocês, comunidade de Bananal, precisavam e esperavam do Padre. Quando o Padre não está aqui para chorar com vocês, quando o Padre não está aqui para entender a vossa situação, quando o Padre não está aqui para falar com vocês e olhar com seus olhos e compreender aquilo que se passa com vocês. Então, esse puxão de orelha, lembremos que Paulo está fazendo a todos nós que exercemos esse papel de pai ou de mãe. Quando nós não conseguimos conversar direitinho, não temos a atitude de humildade para sentar ao lado do meu filho e dizer: filho, pai errou também, entenda, seu pai errou, compreenda, sua mãe errou, e vamos para frente. Um pai que não conversa com o seu filho, uma mãe que não conversa com a sua filha, meu Deus, e vocês sabem o desenvolvimento disso, às vezes existe aqui entre nós. Uma mãe que diz: eu conversar com aquele filho, nunca, para mim aquele filho morreu. Vocês que gostam de assistir televisão, tenham assistido essa novela que anda aí. Aquele pai que piscou, inclusive mudou o nome do restaurante, não sei se é do restaurante, se é do bar. Sabe? Como é que se chama aquele homem lá? Que mudou o nome do restaurante porque o filho se levantou contra ele. Como é que se chama aquele lá? Você se lembra? Pois é. Mas então, o que acontece? Império, na hora de império. Você levantou. Quer dizer, nós, os pais, muitíssimas vezes somos ocasião de tropeço para os nossos filhos. Então, Paulo está nos chamando a atenção. Querida mamãe, seja de fato uma exemplar. A mãe tem que ser a primeira a dar exemplo de fidelidade, de coerência, de honestidade, de justiça. O padre tem que ser o primeiro a dar exemplo de honestidade, de justiça e de veracidade. O padre não pode mentir. Quando o padre mente, o padre está a trair a confiança da comunidade e de todas as pessoas que deveriam ser fiéis. Como é que se o padre que é padre faz isso, quanto mais ele? Não é assim que às vezes a gente fala? Se o padre que é padre reage assim, quanto mais ele? Se a minha mãe, que é minha mãe, faz assim, quanto mais ele? Se meu pai, que é meu pai, ele age assim, quanto mais ele? E algumas pessoas às vezes dizem assim: não se preocupe, eu saí do meu pai. Eu saí do meu pai. Meu pai é grosso, eu também sou grosso. Meu pai é grosso, eu também sou grossa. Eu uso palavrão porque na minha casa preciso dos palavrões. Às vezes acontece assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está nos dizendo hoje, ele quer que todos nós, para educarmos, recorrer à disciplina e aos conselhos que venham do Senhor. Um pai que não leva o seu filho à igreja, desde pequenininho, a nossa mulher aqui, levaram para a igreja, levaram para a igreja desde pequenininho, e ela, levanta a cabeça e diz: o meu pai sempre me ensinou que Deus está acima de tudo e de todos. Ela pode não rezar, mas ela olha para o pai. Ela pode não rezar, mas ela olha para a mãe e diz assim: mamãe, reza comigo. Minha mãe é de fora, minha mãe é de igreja. Nunca vi a minha mãe faltando a missa ao domingo. Nunca vi a minha missa faltando ao culto ao domingo. Lá estava ela com o seu terço, com a sua fita do consulado de oração, com o seu livrinho, com a sua Bíblia, sentada, lendo, estudando a palavra de Deus. Isso é exemplo de vida. É levar a família para o altar, para Deus. E continua Paulo, depois de ter falado sobre a família, o relacionamento que deve existir entre nós, o relacionamento que deve existir entre o marido e a esposa e o marido, a família, os pais e os filhos com os pais. Agora Paulo vai para o relacionamento dos escravos. Paulo está dentro de um contexto onde havia senhores que
senhores que tinham escravos e havia escravos que obedeciam e prestavam serviço aos seus senhores, aos seus patrões. Hoje em dia falaríamos daqueles que têm empresas, daqueles que têm firmas. A autoridade não é por potência. Ser dono de uma empresa não é passar por cima de tudo e de todos. Ser dono de uma empresa é ter a consciência de que eu estou sustentando a vida de muitas famílias. É ter a consciência de que eu, ao dar o pão àquelas pessoas que têm pedido emprego, também aquelas pessoas que estão trabalhando para mim, eles dão o pão para mim também. Porque o patrão também busca, ganha o seu pão na sua empresa. E os empregados também ganham o seu pão naquela empresa. Então tem que haver um relacionamento sadio, e não de exploração, não de esmagar tanto os que servem quanto os que são servidos. O relacionamento deve ser um relacionamento, toma lá para quem te dê para quem te dê. Significa que uma mão lava a outra e as duas ficam limpas. Uma mão tem dinheiro, a outra não tem nada. Mas aquela que tem dinheiro, ela é lavada pelaquela que não tem. E aquela que tem, assim sucessivamente, então, juntos nós conseguimos andar. Que os escravos sejam obedientes, respeitosos, sirvam não a essa pessoa, mas coloquem na sua cabeça que estão servindo ao Senhor que está lá em cima. E aqueles também que são servidos devem tomar consciência de que essa pessoa que está fazendo o trabalho para mim não é uma pessoa qualquer, tem dignidade, merece respeito, estima, consideração, é a imagem e semelhança de Deus. E depois, então, nesse relacionamento, vivendo esse relacionamento, colocando em prática esse relacionamento, fará com que nós sejamos daqueles que um dia, antes de salvar, nós ouvimos aquela pergunta. São poucos os que se salvam. E Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa, digamos que nós tivéssemos pego o outro texto, larga e espaçosa é a escada que conduz à perdição. E como são muitos que passam por lá. Mas que porta estreita é esta? É a porta da humildade, é a porta da mortificação, do sacrifício, do jejum e da penitência, da oração. Porque se nós não nos penitenciarmos, se nós não nos humilharmos, a porta, a maior, não existe uma melhor porta, tão estreita, senão aquela que está lá. A porta do sacrifício, a porta da mortificação, a porta da humildade. Não existe uma maior humildade senão aquela que está lá na cruz. Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, Ele se faz entrar entre os ladrões. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela porta fará com que todos aqueles que entrarem por ela alcancem a graça da salvação. E aqui não há privilegiados, não há ricos, não há pobres, não há brancos, não há negros, não há descendência alemã, não há descendência búlgara, não há descendência italiana, não há descendência portuguesa, não há brasileiros, não há índios, não há latino-americanos, não há norte-americanos, não há africanos, não há europeus. Todos somos chamados a passar por essa porta. Por isso é que Jesus disse que virão pessoas do Ocidente e do Oriente. Todos se sentarão ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos vivos e não dos mortos. Assim, rezando a missa do sétimo dia da nossa mamã Joana, nós estamos dizendo que acreditamos nessa certeza de que todos nós, homens e mulheres, do mundo inteiro, um dia nós seremos chamados. Não interessa se fomos os primeiros, se somos os últimos, mas a vivência, a forma como nós tivermos vivido o Evangelho, o Senhor cumpre sempre suas promessas, as promessas da salvação. A forma como nós tivermos vivido os mandamentos da lei de Deus determinará o entrar ou então os ser expulsos do reino dos céus. Há primeiros que serão os últimos e há os últimos que serão os primeiros. O
fato de ser padre não significa que eu venha ocupar o primeiro lugar, que eu seja o primeiro a entrar no reino do Senhor. Não. Pelo contrário, quanto maior for a responsabilidade, maior será a exigência que se fará sobre mim. E então, se eu não viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, eu serei o último, ou ainda, o que é pior, não entrarei. Posso ser descoraçado. E como nós ouvimos no Evangelho, Jesus dizendo: mas não somos nós que vivemos? Nós não anunciamos o Evangelho? Nós não comemos e bebemos diante de ti? Tu não ensinaste nas nossas praças, nos nossos templos? Mas eu proclamei várias vezes a tua palavra, presidi várias vezes as celebrações, as missas. Jesus dirá: não te conheço, sai daqui. Porque na hora tu falavas para os outros, mas não vivias aquilo que falavas para os outros. Aí eu terei a sorte de comer o pão que o diabo amassou. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela é fiel. Deus é fiel às suas promessas e Ele há de cumpri-las na devida altura, no tempo certo e na hora certa, e para as pessoas certas. Admiramos a essas promessas e pautemos a nossa vida por cima delas, a fim de que sejamos os privilegiados no reino dos céus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Colocamos de pé, vamos fazer as nossas preces. E a cada oração respondamos: ouvi, Senhor, ouvi nossa prece, Senhor. Pela nossa irmã Joana, que no batismo recebeu a semente da vida eterna, para que Deus lhe conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Ouvi nossa prece, Senhor. Pela nossa irmã Alba, 4 dias de falecimento, a fim de que seu encontro definitivo com Cristo seja a coroa de todas as suas procuras de fé, esperança e caridade, rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Ser dizimista é estar em comunhão com os demais batizados, com a comunidade, agindo juntos, em razão da mesma fé em Jesus Cristo, rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Tornai, Senhor, as portas da igreja sempre abertas a quem procura. Iluminai vosso povo, Senhor. Motivai a vivência fraterna entre pais e filhos nas famílias. Iluminai vosso povo, Senhor. Ensinai a superar todo preconceito e livrai-nos de fazer acepção de pessoas. Iluminai vosso povo, Senhor. Animai nossa juventude a trilhar caminhos missionários. Iluminai vosso povo, Senhor. Ajudai-nos a viver o mandamento do amor a Deus e aos pais, rezemos. Iluminai vosso povo, Senhor. Concluamos a nossa oração rezando a oração do dizimista. Recebei, Senhor, nosso dízimo, não é esmola porque não sois mendigo, não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém.
Canto de ofertório, número 7 da folha. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são meu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em tua bendição. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em tua bendição. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em tua bendição. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são meu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em tua bendição. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ai, ó Deus, que bondade as oferendas que colocamos diante de vós, que seja para a vossa glória a celebração que realizamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra vinda para quatro crianças, é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e o povo santo do vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de descer a morte e manifestará a ressurreição. O reino dos anjos celebra a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores,
dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando em vossa memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e nos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E não nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, de modo especial, Joana Pereira de Araújo, e todos os parentes, amigos e conhecidos, irmãos e irmãs que partiram, que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, dá-nos da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial todos os dizimistas da nossa comunidade, aqueles que estão acamados e que têm dificuldades e problemas de várias ordem, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos da vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Por Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixem-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Com muita
muita fé e alegria, vamos ir ao encontro de Jesus ressuscitado na Santa Eucaristia com o canto de comunhão. Número 10 da folha. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A certeza do Senhor, a certeza de que o Senhor está sempre do nosso lado para nos encorajar e nos indicar o caminho certo. Vamos em paz.
Que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Jesus é doce, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo para o céu. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.